Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel da Cruz. Tenho 74 anos, sou pastor aposentado e moro num cantinho tranquilo aqui perto do mar, no Ceará. Quem me vê hoje de chinelo e rede armada no alpendre não imagina nem de longe o que eu já passei. O pessoal do bairro me chama de pastor velho da luz, mas poucos conhecem a história toda. E é por isso que estou aqui. Porque tem coisas que a gente não guarda só para si. Tem testemunhos que foram feitos para ser contados, porque podem acender esperança em corações apagados. Eu sei que tem gente aí me ouvindo que já passou por perdas grandes. Gente que está com o coração em pedaços tentando entender por que Deus permite certas coisas. Eu também já me perguntei isso, muitas vezes. Quando a vida nos leva o que temos de mais precioso, é como se a fé vacilasse nas pernas. Mas foi nesse chão rachado que eu aprendi a andar de novo. E é essa caminhada que eu quero te contar. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Eu tinha 41 anos quando ouvi aquele tiro, o som seco e cruel que partiu minha vida em duas. Minha esposa, Márcia, estava saindo de uma mercearia perto de casa, quando dois rapazes em uma moto chegaram. Foi um assalto rápido, covarde. Levaram a bolsa, mas atiraram mesmo assim. Ela caiu na calçada, entre as laranjas espalhadas e o sangue. Eu era militar na época, sargento do exército. Cheguei correndo, tentei fazer massagem, tentei orar, mas não adiantou. Márcia morreu ali, nos meus braços, e com ela morreu uma parte de mim. Os dias seguintes foram como um pesadelo. Eu era conhecido pela disciplina, pela firmeza, pelo sangue frio em operação. Mas ali, eu desabei. Tinha a sensação de que falhei como marido, como homem, como protetor. Pensei em deixar tudo, até a vida. Mas Deus, na sua misericórdia, usou até a dor para me chamar. Eu pedi afastamento do quartel. Entreguei minha farda e fui embora da cidade. Me isolei no interior do Espírito Santo, numa vila pequena, onde ninguém me conhecia. Eu só queria sumir. Foi lá que eu conheci uma igreja simples, de madeira, com bancos tortos e chão batido. No início, eu só ficava no fundo, em silêncio, observando. Mas tinha algo naquele povo, uma paz que eu não entendia. Uma noite, durante um culto de oração, a irmã Ruth, uma senhorinha que devia ter quase 80 anos, se aproximou de mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou: Deus te trouxe aqui para curar, não para esconder. Ele ainda vai te usar, meu filho. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Eu comecei a ler a Bíblia como quem busca ar num mergulho longo. E foi ali, naquele chão humilde, que eu fui alcançado. Minha conversão aconteceu em 1989. Não foi um trovão, nem uma visão de anjo. Foi um quebrantamento calmo, mas profundo. Um dia, ajoelhado diante do altar, senti como se alguém colocasse a mão no meu ombro e dissesse: Eu ainda tenho planos com você. Eu chorei por horas. Pela dor, pela saudade de Márcia, e por finalmente sentir que não estava mais sozinho. Durante 2 anos, me dediquei à palavra. Estudava com pastores da região, participava de pequenos cultos nas casas, ajudava nos trabalhos da igreja. Nunca imaginei que aquele chão vermelho do Espírito Santo seria o início da minha restauração. Cada oração, cada louvor, era como se o Espírito Santo reconstruísse algo dentro de mim. Tinha dias que eu só conseguia cantar baixinho aquele louvor antigo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em 1992, o pastor Marcos, um homem simples, mas cheio da unção, me chamou no fim de um culto e disse que sentia da parte de Deus que eu seria consagrado. Fiquei em choque. Eu ainda me via como o viúvo quebrado, o ex-militar culpado. Mas ele falou: É justamente por isso que Deus quer te usar. Porque quem já passou pelo vale sabe como guiar outros por ele. Aceitei, tremendo, mas com paz. Fui consagrado no mesmo templo onde me converti. Foi uma cerimônia pequena, mas cheia da presença de Deus. Lembro que naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Márcia, eu sorri sem culpa. Me senti livre. Mas junto com a consagração veio uma inquietação. Algo queimava no meu coração. Eu não queria apenas pregar onde era seguro. Eu sentia que minha missão era ir onde ninguém queria ir, onde o pecado já tinha feito morada. Comecei a orar sobre isso. E Deus respondeu:
de um jeito que eu jamais teria imaginado. No fim daquele mesmo ano, recebi um convite por carta. Era de um pastor que conhecia meu testemunho e trabalhava com um ministério em áreas de risco. Ele escrevia com letras trêmulas, mas com convicção. Dizia que havia uma pequena congregação no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, onde o pastor antigo havia sido ameaçado e desistido. A igreja estava praticamente fechando, mas ele acreditava que Deus queria levantar alguém ali, e que esse alguém era eu. Li aquela carta umas 10 vezes. Senti um misto de medo e chamado. Me lembrei de uma passagem que tinha lido na semana anterior. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61. Aquilo foi como uma confirmação. Empacotei minhas poucas coisas. Coloquei minha Bíblia, uma foto de Márcia e meus cadernos de anotações na mala. Quando o ônibus passou pela divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, eu olhava pela janela tentando imaginar como seria meu futuro. Passei 2 dias viajando. Lembro que, numa parada em Feira de Santana, ouvi no rádio do terminal uma música da Mariah Carey tocando em português. Era dezembro e o Natal estava chegando. Cheguei em Fortaleza com uma mochila nas costas e o coração apertado. Peguei uma lotação que me deixou no fim de uma estrada de barro. Quando desci, vi uma placa torta de madeira com letras apagadas. Congregação Batista em Bom Jardim. Ao redor, barracos de tijolo cru, fios de energia puxados em gambiarras, meninos jogando bola descalços. O calor era forte, o cheiro de poeira misturado com fumaça. Alguns olhares desconfiados me seguiram enquanto eu caminhava até a igrejinha. Quando pisei naquela terra vermelha de Fortaleza, eu não sabia que Deus estava me levando para uma guerra que só Ele poderia vencer. Quando me vi diante daquela igreja pequena, com sua fachada rachada e o letreiro apagado pelo tempo, senti uma mistura estranha de indignação e esperança. Era como olhar para alguém muito ferido, mas ainda com vida. A porta rangia, os bancos estavam cobertos de poeira, e havia teias de aranha nos cantos do teto. Mas eu sabia que ali era a Terra Santa, porque mesmo esquecida, aquela casa ainda era casa de oração. Aos poucos, fui sendo apresentado a alguns irmãos que ainda frequentavam os cultos, mesmo com a igreja praticamente parada. Lembro bem da primeira a apertar minha mão. Dona Ivanilda, uma mulher forte, de lenço na cabeça e olhos que pareciam ter chorado uma vida inteira. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Pastor, só o Senhor mesmo para mandar alguém aqui para esse fim de mundo." E sorriu com lágrimas. Ela me apresentou a neta da vizinha dela, uma jovem chamada Rayane. Tinha apenas 16 anos, mas um olhar cheio de peso. Era magrinha, cabelos presos num coque mal feito e um jeito de quem já tinha visto coisas demais para a pouca idade. Descobri depois que ela havia perdido os pais num acidente de ônibus e morava com a avó, Dona Neuza, uma mulher doce e cheia de fé, que vivia com o coração partido pela neta que raramente falava. O primeiro culto que fiz teve 17 pessoas. A maioria mulheres idosas, algumas crianças correndo entre os bancos. O único homem presente era o diácono Nivaldo, um senhor calado, de expressão dura, que me olhou de cima a baixo como quem avalia se o peixe é fresco. Não falou muito, apenas me cumprimentou e disse que esperava que eu fosse mais equilibrado que o último pastor. Naquela mesma noite, percebi que a batalha não seria só contra o mundo lá fora. No dia seguinte, antes mesmo de pensar em descansar, comecei a bater de porta em porta. Apresentei-me como o novo pastor e me ofereci para orar com as famílias. Algumas casas me recebiam com educação. Outras batiam à porta antes mesmo de eu terminar a frase. Mas teve uma em especial que me marcou, a casa de Dona Ivanilda. Ela me convidou para entrar, serviu café ralo e contou do filho, Carlos. Um rapaz de 21 anos, envolvido até o pescoço com o tráfico. "Eu oro todo dia, pastor, e toda noite também, porque o meu menino ainda vai se levantar desse lamaçal. Deus me prometeu." Ela dizia isso com tanta certeza que doía. E foi ali, naquela cozinha abafada, que entendi que meu ministério naquele lugar seria no meio da guerra. Durante a semana, comecei a fazer cultos ao ar livre, perto de um campo de terra batida, onde os meninos jogavam bola. Levei uma caixa de som velha emprestada de uma igreja vizinha e comecei a pregar. Usava sempre um terno limpo, sapato social,
e a pasta de couro onde guardava minha Bíblia, meus esboços e um Novo Testamento em letra gigante. Não passava despercebido. Alguns paravam para ouvir, outros riam ou gritavam zombarias de longe. Mas eu continuava. Falei sobre arrependimento, sobre salvação, sobre inferno e céu, sem floreios. Um dia preguei dizendo que Deus não habita em barraco tomado pelo tráfico, mas na alma quebrantada que se entrega. A frase circulou. Gente da igreja começou a me olhar atravessado, e alguns rapazes armados começaram a aparecer mais perto dos cultos. Não diziam nada, só observavam. Ryan, aos poucos, começou a se aproximar. Me ajudava a montar os bancos, a chamar as crianças para o culto infantil. Era habilidosa com as histórias da Bíblia. Usava cartazes improvisados e contava de Davi, de Esther, de Daniel na cova dos leões. Tinha algo nela que tocava as crianças. Mas eu percebia que carregava uma dor muda, algo que ainda não tinha coragem de contar. Nivaldo, por outro lado, começou a expressar incômodo. Comentava que minha forma de falar era muito incisiva, que os cultos não precisavam ser tão intensos, que eu deveria agir com mais sabedoria política. Eu ouvia tudo com calma, mas sabia que não podia moldar o evangelho para caber no medo dos outros. Eu tinha sido chamado para sacudir aquele lugar, não para ser mais um que se calava. Numa quarta-feira à tarde, fui chamado para orar por uma mulher que tinha passado mal. A casa ficava numa rua mais afastada. Quando terminei, já era quase noite. Ao sair, um senhor baixinho, com olhar desconfiado, se aproximou e disse quase num sussurro: Pastor, os homens do morro estão de olho no Senhor. Eles não gostam de crente que fala demais. E foi embora. Fiquei parado ali por uns segundos. O coração disparado. Olhei ao redor e percebi que, sim, estavam mesmo. Em cada esquina, em cada olhar. Era como se eu estivesse invadindo um terreno proibido. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei ajoelhado na beira da cama por horas. Abri minha Bíblia e li o Salmo 91, do começo ao fim. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquilo me deu força. Eu sabia que estava no centro da vontade de Deus, mas também sabia que o inimigo não entregaria aquele território sem luta. No sábado seguinte fiz um culto ao entardecer. A rua estava cheia. Crianças sentadas na calçada, algumas mulheres nas janelas. E ali, no meio de tudo, vi Carlos, o filho de Dona Ivanilda. Estava encostado num poste, sem camisa, corrente no pescoço, cigarro na mão. Observava tudo com um meio sorriso. Falava algo com os outros rapazes, que riam. Quando terminei a pregação, ele virou para um dos amigos e comentou em voz alta, o suficiente para eu ouvir: Esse aí não é pastor não, tem cara de polícia. Naquele momento, entendi que algo perigoso estava se formando. A minha aparência, meu jeito firme, a pasta na mão, minha postura, tudo isso, naquele lugar dominado pelo medo, podia ser lido de outra forma. E aquela suspeita era como um fósforo aceso perto de pólvora. Aquela suspeita lançada no ar por Carlos parecia ter ganhado raiz. Os dias seguintes foram estranhos. Os olhares mudaram. Até mesmo os que antes me cumprimentavam com alegria passaram a medir as palavras. Mas eu sabia que não podia parar. Não depois de tudo que Deus já tinha feito na minha vida. Então segui com o mesmo propósito: alcançar os perdidos e fortalecer os feridos. Passei a intensificar as visitas, principalmente às casas onde havia doentes ou gente em crise. Era como se o Espírito me conduzisse a lugares específicos. Lembro de uma tarde abafada, quando fui chamado por uma senhora para orar por sua nora. A moça estava deitada havia meses, pálida, fraca, mal conseguia abrir os olhos. Os médicos diziam que era depressão profunda, mas a mãe insistia que era algo espiritual. Entrei no quarto pequeno, onde o ar cheirava a mofo e lágrimas antigas. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a orar. Não gritei, não fiz cena. Só pedi que o Senhor colocasse sua mão sobre aquela vida. No dia seguinte, a mulher apareceu no culto, andando sozinha. Ainda fraca, mas de pé. Alguns começaram a chorar, outros a cochichar. E logo se espalhou a história de que o pastor novo ora e Deus cura. Aquilo causou um rebuliço. Alguns vieram por fé, outros por curiosidade, e alguns por puro incômodo. A notícia do milagre chegou aos ouvidos dos obreiros que já não gostavam do meu jeito direto de pregar. Nivaldo se manteve calado, mas distante.
Já o diácono Sérgio me chamou para uma conversa fraterna, onde disse que milagres precisam ser tratados com cautela para não virar espetáculo. Respondi com amor, mas firmeza. Quem faz milagre é Deus, e ele não precisa de autorização para isso. Foi nessa mesma semana que tive o primeiro sonho. Eu estava em um lugar escuro, como um campo deserto. No meio do campo, havia uma criança andando dentro do fogo. As chamas subiam ao redor dela, mas não a queimavam. Ela caminhava com calma, olhando para frente. Quando se virou para mim, apontou algo ao longe, mas eu não conseguia ver o que era. Acordei suado, o coração acelerado. Fiquei horas em oração, pedindo discernimento. No fundo, sabia que aquilo era mais do que um sonho. Era um aviso. Naquele domingo, enquanto organizávamos o culto, percebi uma senhora de vestido florido, sapatos gastos e Bíblia encapada com plástico entrando devagar pela lateral da igreja. Era a irmã Dalvinha. Tinha um olhar sereno e um sorriso simples. Sentei perto dela antes do culto e puxei conversa. Ela mal sabia escrever o próprio nome, mas disse que Deus fala com ela nos cânticos. Achei bonito, mas confesso que não esperava o que viria. Durante a adoração, quando o grupo de louvor parou, Dalvinha se levantou. Sem microfone, começou a cantar baixinho uma melodia que ninguém conhecia. A igreja foi silenciando aos poucos. A letra dizia: "O fogo não queima quem Deus escolheu. A luz do céu vai cegar quem nasceu pro breu." Aquilo cortou o ar como faca. Fiquei gelado. Era quase o retrato do meu sonho. Rayane, que vinha ajudando cada vez mais com os cultos das crianças, me olhou com os olhos arregalados. Ela estava lá quando eu contei o sonho num pequeno grupo de oração. Ficamos sem palavras. Dalvinha terminou o cântico, sentou-se de novo, como se nada tivesse acontecido, e ficou ali, em silêncio, adorando. Naquela mesma semana, conheci Eliel. Um rapaz de 17 anos, magro, calado, sempre encostado no portão da igreja. Começou a aparecer nos cultos, mas nunca entrava. Um dia, ao terminar uma visita, o vi na calçada com um grupo de rapazes mais velhos, e um deles estava com uma arma na cintura. Aquilo me preocupou. Conversei com Eliel alguns dias depois. Falei com cuidado, perguntando sobre os estudos, a família. Ele respondeu que tinha largado tudo. "Meu pai foi morto por um desses caras do morro, pastor, e ninguém fez nada. A polícia riu da minha cara. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos." Fiquei paralisado. Ele tinha planos, estava se armando. Ia matar o homem que assassinou o pai dele. Falou isso com uma frieza que cortava. E completou: "Se o Senhor não fizer justiça, eu faço." Aquilo me rasgou por dentro, porque eu sabia exatamente como era ter sede de justiça com as próprias mãos. Na mesma noite, voltei para casa em silêncio. Sentei na varanda e fiquei olhando para o céu escuro. Peguei minha Bíblia, e ela abriu em Romanos 12. Meus olhos caíram direto no versículo 19. "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Chorei, por Eliel, por mim, pelos tantos que carregavam ódio e dor nas costas. No sábado seguinte, durante o culto, Dalvinha se levantou de novo. A mesma voz mansa, a melodia simples. Mas agora a letra era ainda mais direta. "A luz do céu vai cegar quem quer te ver cair. O anjo do Senhor já desceu para sorrir." A igreja ficou muda. Um irmão mais antigo começou a chorar alto. Uma criança se abraçou à mãe. E eu, ali no púlpito, sabia. Alguma coisa estava sendo avisada. Algo estava vindo. Algo muito maior do que eu imaginava. A partir daquele culto em que a irmã Dalvinha cantou aquela frase misteriosa sobre a luz do céu e o breu, algo pareceu se mover no ambiente. Era como se a guerra espiritual tivesse se intensificado, mesmo quando tudo por fora parecia continuar igual. Eu segui meu trabalho com ainda mais convicção, mas os dias começaram a ficar mais silenciosos. Silenciosos demais. Rayane passou a me acompanhar com mais frequência. Ajudava nas visitas às casas das famílias, organizava as crianças nos cultos infantis e até aprendeu a tocar 2 corinhos no violão que ficava na igreja. Uma menina determinada, sensível e cheia de vontade de servir. A ligação entre nós crescia naturalmente. Eu via nela uma filha que a vida não me deu, e ela me via como um abrigo depois de tantas perdas.
Só que, como quase tudo dentro da igreja, isso também virou motivo para comentários. Começaram aos sussurros, nas reuniões informais das irmãs mais antigas. Algumas perguntavam por que Rayane estava tanto tempo com o pastor. Outras insinuavam que uma menina bonita, sem família, poderia se apegar demais. Uma tarde, depois de um culto infantil, percebi que Rayane estava com os olhos marejados. Perguntei o que tinha acontecido e ela desconversou. Insisti. Foi então que ela murmurou. Disseram que eu estou querendo ser mulher do pastor, que fico me oferecendo. Aquilo me atingiu como uma flecha. Meu coração doeu por ela. E pela maldade que pode se esconder até dentro de uma congregação pequena. Falei com carinho, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. Que Deus conhecia o coração dela, e o meu também. Mas, por dentro, fiquei em silêncio com Deus por vários dias. Perguntava o que mais eu precisava enfrentar naquele lugar. Ao mesmo tempo, comecei a perceber algo estranho nas ruas. Algumas pessoas paravam de conversar quando eu me aproximava. Vez ou outra, eu sentia que havia alguém me seguindo, me observando nos becos. Certa noite, passando pela esquina da mercearia do seu Djalma, um jovem encostado na parede murmurou para outro: "Esse cara aí é polícia. Tá achando que engana alguém andando de terno nesse calor." Fingiram que era brincadeira, mas a forma como me olharam não era brincadeira nenhuma. Foi aí que um irmão da igreja, um senhor que nunca falava muito, me puxou discretamente durante uma visita e disse: "Pastor, cuidado. O pessoal do morro está comentando. Tem gente dizendo que o senhor é investigador disfarçado." Eu agradeci e disfarcei a preocupação. Mas o alerta já estava dentro de mim. Minha aparência certamente chamava a atenção. Eu nunca largava meu terno, minha pasta de couro, nem meu jeito mais firme, que veio dos anos no exército. Não era proposital. Era o que eu tinha. Mas naquele bairro, tudo isso virava sinal de outra coisa. Em paralelo, continuei acompanhando o Eliel. O garoto estava cada vez mais arredio. Uma noite, o encontrei sentado na calçada, olhando fixamente para uma viela que levava ao alto do morro. Sentei ao lado e perguntei o que ele via ali. Ele respondeu seco: "Vejo o homem que matou meu pai. Todo dia ele passa por ali." E eu fico pensando como seria se eu fizesse justiça com as próprias mãos. Senti um arrepio. Tentei conversar, orar, falar sobre perdão. Mas ele só respondeu: "Se Deus não fizer nada, eu faço." Eliel estava como um fósforo pronto para acender. E eu me vi diante de um dilema: salvar um garoto da vingança ou deixá-lo mergulhar num abismo. Passei a orar todos os dias por ele, pedindo a Deus que me mostrasse o momento certo de agir. Naqueles dias, também comecei a perceber algo diferente em Joaquim, um dos obreiros mais antigos e respeitados. Ele sempre chegava nos cultos com a Bíblia debaixo do braço, mas às vezes eu notava seu olhar distante, sua fala enrolada, um cheiro amargo no hálito. Uma noite, cheguei mais cedo à igreja e encontrei a porta entreaberta. Ouvi barulho de vidro caindo. Quando entrei, vi Joaquim sozinho, ajoelhado no chão, com os olhos vermelhos e uma garrafa enrolada num saco. Ele tentou esconder, mas não deu tempo. Ficou em silêncio, com o rosto no chão, só dizendo: "Eu não consigo parar, pastor. Me ajuda." Não o expus. Apenas o abracei e disse que a igreja era lugar de cura, não de julgamento. Guardei aquilo no coração, sabendo que era o início de uma luta maior. Poucos dias depois, veio o primeiro recado direto. Eu estava voltando da casa de uma irmã doente, quando um jovem que eu nunca tinha visto parou diante de mim e disse com deboche: "Cuidado, pastor. Polícia disfarçada morre cedo por aqui." Fiquei parado em silêncio. Ele riu, fez um sinal com os dedos como se fosse uma arma e saiu andando. Voltei para casa com o estômago embrulhado. O ar parecia mais pesado naquela noite. Quando cheguei ao portão, encontrei uma cruz de madeira quebrada jogada bem na entrada. Era pequena, feita com galhos secos, mas a mensagem era clara. Um recado, um aviso, uma ameaça. Peguei a cruz, olhei para o céu e murmurei: "Senhor, estou em tuas mãos." Depois entrei, fechei a porta e fiquei ali, sentado, no escuro da sala, escutando o som distante de passos e latidos ao longe. Eu sabia. A guerra tinha começado de verdade. A imagem da cruz quebrada no portão não saiu da minha mente. Nos dias seguintes, eu redobrei a vigilância. Evitava sair depois das reuniões, mudava o caminho de volta para casa e observava cada passo como quem anda sobre estilhaços.
Mas por mais que eu tentasse me proteger, o que mais me doía não era o medo, era a ausência de Rayane. Ela simplesmente parou de aparecer. Não veio para o culto infantil no domingo, nem para a visita programada com Dona Cida na terça. Bati na casa de Dona Neuza, sua avó, e ela me disse que Rayane estava trancada no quarto há 2 dias. Não comia direito, não queria conversar com ninguém. Disse apenas que estava cansada, muito cansada. Na quinta-feira à tarde, fui até lá de novo. Levei uma caixinha de doce de caju cristalizado que ela gostava. Dona Neuza me olhou com os olhos marejados e sussurrou: "Ela precisa do Senhor." Bati suavemente na porta e disse que estava ali. O silêncio lá dentro doeu mais que grito. Depois de um tempo, a voz dela veio baixinha: "Pode entrar." Ela estava encolhida na cama, com os olhos fundos, abraçada a um travesseiro como se fosse seu último refúgio. A luz do quarto estava apagada, mesmo sendo dia. Sentei devagar na cadeira do canto. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela falou com a voz embargada: "Pastor, eu não sirvo para esse lugar. Eu sou suja. Não tenho mais família, não tenho estudo. Agora estão dizendo que eu sou uma vergonha." Eu ouvi com o coração quebrado. Ela continuou: "Eu queria ter morrido com os meus pais naquele acidente. Pelo menos ninguém falaria nada." Fui até ela. Sentei no chão ao lado da cama e segurei sua mão, e disse: "Rayane, Jesus também foi caluniado. Chamaram ele de beberrão, de endemoninhado, até de mentiroso. Mas ele não parou, porque ele sabia que estava no centro da vontade do Pai." Ela chorou. E eu chorei também. E ali mesmo, naquele quarto escuro, oramos juntos. Falei da passagem de Isaías 43. "Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Repeti devagar, como quem costura uma alma rasgada. Quando saí dali, a dor ainda estava presente. Mas a chama dela não estava mais apagada. Naquela mesma semana, Joaquim me procurou de novo. Diferente da primeira vez, ele parecia decidido. Falou que queria ajuda, que não aguentava mais viver entre o púlpito e o vício. "Pastor, eu começo bem. Mas chega a quinta-feira, eu invento uma desculpa, vou para casa e caio de novo." Eu o abracei e disse: "Você não é o único. E nós vamos tratar isso como se trata uma ferida, com verdade, com cuidado e com oração." Naquele sábado à noite, reunimos na casa dele mais 2 homens da igreja que também lutavam em silêncio com vícios. Um deles chorou por quase 10 minutos sem conseguir dizer nada. Ali nasceu o primeiro encontro do que, sem planejar, virou o Ministério Restaura. Sem alarde, sem microfone. Apenas homens quebrantados reconhecendo que ainda havia cura para eles. Enquanto isso, meus sonhos começaram a voltar. Aquela criança dentro do fogo apareceu de novo. Só que agora ela me olhava diretamente. Estava em pé, firme, com o rosto sereno, mas apontava para algo atrás de mim. Quando eu virava, não via nada. Acordava suado, com o coração acelerado, mas com uma paz estranha no peito. Como se Deus estivesse dizendo: "Estou contigo, mesmo quando você não entende o que está por vir." Na vigília de oração daquele mês, Irmã Dalvinha ficou em pé por quase 1 hora. Seus olhos estavam fechados, e ela cantarolava algo que parecia vir do céu. A letra dizia: "A luz do céu vai cegar quem quer te ver cair. O anjo do Senhor já desceu para sorrir. Não temas, meu servo, o juízo vem." A justiça de Deus não falha, nem tarda, nem tem. Alguns irmãos choraram. Outros ficaram calados como se sentissem algo, mas não soubessem explicar. Eu, por dentro, tremi. Era como se o céu estivesse gritando para quem quisesse ouvir. Mas poucos estavam realmente ouvindo. Naquela noite voltei para casa mais tarde que o costume. Já era quase meia-noite. A rua estava deserta, e o vento quente levantava a poeira da calçada. Quando cheguei no portão, percebi algo estranho. O cadeado estava aberto. Entrei devagar. Não havia sinal de arrombamento, mas a sensação de que alguém tinha estado ali era forte. Tranquei tudo e sentei no sofá. Liguei o rádio antigo para espantar o silêncio. Estava passando um hino antigo que eu gostava. "Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo." Fechei os olhos e orei em silêncio. Foi então que ouvi os tiros. 3, em sequência, depois mais 2. Não muito longe. Aquele som seco e conhecido cortou o ar como uma faca. Mas não era só o barulho. Era a certeza no espírito. Algo estava para acontecer. Algo grande.
Fui para o quarto, dobrei os joelhos e disse: Senhor, seja o que for, prepara meu coração. Se for para a tua glória, que eu esteja pronto. Fiquei ali até o sol começar a clarear o céu. E pela primeira vez em muitos anos, jejum e oração nasceram não de um compromisso, mas de uma urgência que eu não sabia explicar. Algo estava se aproximando, e meu espírito sentia cada passo. Nos dias seguintes, algo começou a se mover não só no mundo espiritual, mas também dentro das paredes da igreja. Era como se a resistência tivesse ganhado forma, rosto e voz. Sérgio, o diácono mais antigo, reuniu-se às escondidas com alguns obreiros veteranos. Ouvia-se aqui e ali frases como: esse pastor chegou do nada, nunca soubemos quem ele realmente é, ou está inventando ministério novo que nem tem base bíblica. A presença de Joaquim no grupo de apoio pareceu incomodar mais ainda. Alguns diziam que eu estava protegendo pecadores, outros falavam que eu dava mais atenção aos desviados do que aos santos. Nivaldo, que antes ficava em cima do muro, começou a apoiar os encontros de Sérgio. Ele não falava abertamente contra mim, mas também não me defendia. Era como se estivesse esperando para ver quem ia ganhar. Foi Joaquim quem me contou sobre a reunião secreta que aconteceria em uma sexta-feira à noite. Ele ficou sabendo por um irmão recém-chegado ao grupo de apoio. Sentamos juntos no fundo da igreja uma tarde, e ele falou com os olhos marejados: Pastor, eu não posso mais ficar calado. Vão tentar tirar o senhor da liderança. Já fizeram até documento. A reunião vai ser na sexta. Estão chamando de Assembleia de Avaliação Ministerial. Agradeci. Respirei fundo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então falei com calma. Se for da vontade de Deus, ele me tira. Se não for, ninguém pode arrancar aquilo que ele plantou. Joaquim me olhou como quem renova a fé só de escutar. Antes de sair, me disse: se o senhor cair, eu caio junto. Mas dessa vez, eu não fujo da luta. Enquanto isso, do outro lado do bairro, Dona Ivanilda também travava uma batalha. Carlos, seu filho, parecia mais distante. Chegava em casa com olhos vermelhos, às vezes com cheiro de pólvora no corpo. Ela fazia café, deixava pronto, mas ele saía sem comer. Uma noite, ela me chamou. Sentamos na sala com a Bíblia aberta no Salmo 51 e oramos por ele como quem clama em desespero. Ela disse: Pastor, eu não vou parar, nem que ele me enterre com essa dor. Eu creio. E Deus não falha. No sábado seguinte, organizamos mais uma vigília. Aquela foi diferente. As mulheres chegaram mais cedo. Os homens ficaram até mais tarde. Alguns adolescentes, que nunca tinham participado, sentaram nos últimos bancos, como quem só queria observar, mas acabaram ficando até o fim. Irmã Dalvinha estava especialmente sensível naquela noite. No meio da oração, começou a cantar como se as palavras caíssem do céu. Não vão calar quem Deus levantou, nem vão quebrar o vaso que ele selou. A mão do Altíssimo está sobre ti, e a luz do céu vem antes de cair. Houve um silêncio profundo após aquilo. Uma mulher começou a chorar no canto. Um dos jovens caiu de joelhos sem dizer uma palavra. Eu me segurei para não desabar. Tive a impressão de que, a qualquer momento, o céu poderia se rasgar. Na sexta-feira marcada para a tal assembleia, a igreja ficou dividida. Uns diziam que vinham apenas para ouvir. Outros declaravam que não aceitariam essas modernidades. Mas havia também quem orava em casa, pedindo discernimento. A reunião começou com Sérgio tomando a palavra. Falou de forma polida, mas cortante. Disse que, embora respeitasse meu esforço, achava que eu estava desviando a igreja da sã doutrina, com ideias muito emocionais. Mencionou o grupo dos viciados, o envolvimento com jovens do bairro, a aproximação com Rayane. Lançou perguntas no ar como quem joga lenha e espera o fogo crescer. Será que estamos seguindo um pastor? Ou um ex-militar com ideias próprias? Não respondi de imediato. Quando terminei de ouvir tudo, pedi a palavra. Fiquei de pé diante da congregação. Olhei para os irmãos, um por um. Então disse apenas: se alguma dessas coisas que disseram for mentira, o Senhor me defenderá. E se for verdade, que Ele me corrija. Mas eu não vou responder acusações, porque não fui chamado por homens. E se Deus quiser me tirar, Ele mesmo saberá como fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Nivaldo pigarreou, mexeu os papéis. Alguns obreiros se entreolharam, mas ninguém mais teve coragem de continuar. A reunião foi encerrada sem decisão alguma. Nem fui retirado, nem absolvido.
apenas encerrada, como se o peso da presença de Deus tivesse imposto um ponto final invisível. Quando saí da igreja, não quis conversar com ninguém. Caminhei pelas ruas do bairro em silêncio. A lua estava coberta por nuvens escuras. O ar tinha cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. A cada passo, sentia uma tensão diferente, como se algo me acompanhasse. Um estalo aqui, um assobio ali, mas não olhei para trás. Estava a 3 quarteirões de casa quando percebi as sombras. 3 figuras caminhando no mesmo ritmo que o meu. Aumentei o passo. Eles também. Respirei fundo. Não corri. Apenas segui, com o coração em oração. Senhor, se chegou o tempo, então esteja comigo. A noite estava apenas começando, e eu não fazia ideia do que me esperava no alto daquele morro. Eu ainda estava tentando me convencer de que era só paranoia quando ouvi os passos acelerando atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão forte no meu braço. Fui puxado com força contra o muro. 3 homens. Rosto coberto, vozes tensas. Um deles me empurrou com o cano da arma nas costas e disse baixinho, com firmeza: "Sem escândalo, pastor. Anda." Apertei os olhos tentando identificar os rostos. Um deles, pela voz trêmula, parecia jovem. Quando olhei mais de perto, meu coração congelou. Era Carlos, o filho da dona Ivanilda. Ele não me encarava. Olhava para o chão, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Me colocaram dentro de um carro velho, sem placa. Jogaram um pano escuro sobre minha cabeça. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Só se ouvia o motor fraco e o barulho dos pneus vencendo as pedras do caminho. Eu só conseguia orar em silêncio. Senhor, seja comigo. Guarda minha mente. Depois de um tempo, me tiraram do carro e começaram a me empurrar morro acima. Os degraus de terra vermelha eram escorregadios. O vento soprava forte, mas o pano abafava tudo. Até que paramos. Fui jogado para dentro de um espaço com cheiro de mofo e madeira podre. Tiraram o pano da minha cabeça. Meus olhos demoraram a se acostumar com a penumbra. Estávamos numa casa abandonada. As paredes sem reboco, janelas tapadas com pedaços de lona. No fundo do cômodo, sentado numa cadeira de plástico, estava Deca. Ele me olhou com desprezo. Um olhar frio, seco, que eu conhecia dos meus tempos de quartel. Era o tipo de olhar de quem já matou e não sente mais nada por isso. "Então é tu o pastorzinho milagreiro?" ele disse com ironia. Depois levantou e veio andando devagar, como quem saboreia o momento. Fala demais, mexe onde não devia, e ainda por cima anda com essa pasta de couro igual policial. Achou mesmo que ninguém ia perceber? Tentei responder com calma. Eu só vim aqui para pregar o evangelho. Não sou policial, larguei essa vida há anos. Ele sorriu de canto. Mentira tem preço. E o teu chegou. Um dos homens me deu uma coronhada na costela. Eu me curvei de dor. Outro me segurou pelo pescoço e me empurrou contra a parede. Deca continuou. Sabe o que mais me irrita em crente? Esse jeito de falar como se estivessem acima dos outros. Tu acha que tua oração vai te salvar aqui dentro? Aqui quem manda sou eu. Respirei fundo. Pedi. Deixa eu orar. Só isso. Se vão fazer o que querem, pelo menos me deixe falar com Deus. Um deles riu alto. Se teu Deus quiser te buscar hoje, aproveita que já está pertinho. Enquanto isso, lá do outro lado do bairro, Dona Ivanilda acordava com o coração apertado. Sentia um nó no peito, uma agonia que não sabia explicar. Foi até a sala, ajoelhou no chão e começou a orar com força. As palavras vinham como se o Espírito Santo empurrasse cada frase. Senhor, guarda o teu servo. Onde quer que ele esteja agora, cobre com o teu sangue. Ela ligou para a irmã Ruth, depois para a irmã Janice. Em menos de meia hora, 6 irmãs estavam reunidas na casa, ajoelhadas em círculo. Algumas choravam, outras cantavam. Nenhuma sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todas sabiam que precisavam orar. Na casa simples de irmã Dalvinha, algo ainda mais misterioso acontecia. Ela estava dormindo quando se levantou de súbito. Olhos ainda fechados, começou a caminhar pela sala, cantando algo que ela mesma não compreendia. Palavras em outra língua, com melodia suave, mas poderosa. O neto dela, Neguinho, olhava assustado da porta do quarto. "Vó?" ele chamou, mas ela não respondia. Continuava andando, mãos levantadas, olhos fechados, cantando como se estivesse diante de algo que só ela podia ver. Mais abaixo, na igreja,
Alguns irmãos também sentiram o peso no espírito. Sem combinar nada, apareceram com as chaves, abriram o templo e começaram a orar. Luzes apagadas, só o som de vozes sussurrando pedidos, súplicas, clamores. Havia algo no ar. Uma urgência que não vinha da carne. De volta à casa abandonada, Deca deu a ordem. Coloca ele de joelhos. Me ajoelharam à força. A arma foi encostada na minha cabeça. Um dos homens começou a contar devagar. 3, 2. Eu fechei os olhos. Senti o cano gelado, o gosto de sangue e ferrugem na boca. E baixinho murmurei: Jesus. Eu não ouvi o nem o disparo. O que aconteceu ali não pode ser explicado com palavras humanas. No instante exato em que o gatilho seria apertado, uma luz branca, intensa e viva, invadiu o lugar com uma força que parecia romper as paredes. Não era uma luz comum. Não era lanterna, nem farol, nem relâmpago. Era uma luz que não tinha sombra, que não piscava, que não vinha de nenhum lado, porque parecia vir de todos ao mesmo tempo. A casa inteira ficou clara como o meio-dia. E, de repente, o que antes era ameaça se transformou em pânico absoluto. Ah! Meus olhos! É bruxaria! Foge! Os homens gritavam, tropeçavam uns nos outros, tentavam cobrir os rostos com as mãos. Marcelo, que eles chamavam de Marreta, caiu de joelhos no chão e berrava com a cabeça entre os braços. Tô cego! Eu não tô vendo nada, meu Deus! Carlos correu para fora cambaleando, tropeçando em pedaços de madeira. Eu ouvi o choro dele do lado de fora. Um choro de menino, não de criminoso. Deca tentou levantar da cadeira. Seus olhos arregalados pareciam vidrados, como se estivesse vendo algo invisível. A boca tremia. Ele deu 2 passos, segurando o peito. Caiu. Não fez barulho. Só caiu. De joelhos. Depois de lado. Ficou ali, sem mover mais nada. A luz continuava ali. E de alguma forma que eu não consigo explicar até hoje, não me cegava. Ela me cercava, mas não me feriu. Eu estava de joelhos ainda, as mãos no chão de barro. E chorei. Não foi um choro de medo. Foi um choro de quem viu Deus passar de perto. Um choro de gratidão por estar vivo. De certeza absoluta de que aquele lugar, naquele momento, não era só terra. Era altar. Do lado de fora, a cena era outra. Num terraço baixo a poucos metros dali, Neguinho, o neto da irmã da Alvinha, estava brincando com um peão quando tudo se iluminou. Ele gritou: "Mãe!" Mas ninguém respondeu. Então viu a casa abandonada brilhando como se estivesse pegando fogo de dentro para fora. Desceu a escada correndo. Entrou no beco e foi gritando pela rua. A luz do céu salvou o pastor. A luz do céu salvou o pastor. Vizinhos começaram a sair nas portas. Alguns com medo, outros achando que era coisa da polícia. Mas ali em cima não havia helicóptero, nem poste, nem fio de energia elétrica. Só a luz. Na parte baixa do bairro, irmãos que estavam em oração na igreja levantaram a cabeça quase ao mesmo tempo. Uma das irmãs, a irmã Judite, falou em voz alta: "Ele está vivo. Eu vi a luz." Na casa de Dona Ivanilda, as mulheres oravam de joelhos. Quando a luz passou, todas sentiram um impacto, como um vento que não vinha de lugar nenhum. Alguém começou a cantar sem perceber. Era um louvor antigo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Na casa de irmã da Alvinha, o cântico dela cessou de repente. Ela caiu sentada no sofá e sussurrou: "Já desceu. Agora ele vai levantar." Ali no alto do morro, os homens tinham desaparecido. Os que podiam correr, correram. Os que estavam cegos, se arrastaram. Só Deca permanecia imóvel. E eu ainda estava de joelhos, com o coração batendo forte, mas em paz. Levantei devagar. Meus olhos ainda viam tudo claro, mesmo quando a luz foi diminuindo. Era como se a presença de Deus ainda estivesse ali, pairando no ar, aquecendo a alma. Caminhei em direção à porta. Do lado de fora, o céu estava limpo, estrelado. Nenhuma viatura, nenhum farol, nenhum ruído. Desci o morro a pé. Cada passo era uma oração. Eu sentia que algo muito maior que eu tinha acontecido, que aquela noite não seria esquecida. Quando cheguei ao pé do morro, avistei o portão da igreja. Estava entreaberto. E lá estavam eles. Dona Ivanilda, de mãos dadas com Raiane. Ao lado, irmão Joaquim, irmã Judite,
e outros que eu nem sabia que estavam de vigília. Todos me olhavam como se tivessem certeza de que eu voltaria. Ninguém falou nada de imediato. Eu só fui me aproximando até que Dona Ivanilda me abraçou com força. Eu sabia. Deus não leva servo dele sem antes cumprir promessa. Rayane chorava em silêncio. Segurava minha mão como quem tem medo de soltar. E eu só conseguia dizer uma coisa, repetidas vezes. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Naquela noite, Deus não me salvou só da morte. Ele salvou a fé de uma comunidade inteira. Na manhã seguinte, parecia que Bom Jardim inteiro tinha acordado diferente. Não por causa do sol ou do vento, mas por causa do que se comentava em cada esquina, em cada fila do mercadinho, em cada varal de roupa estendido. A luz. Um dizia que foi helicóptero da polícia, que tinha pousado no alto do morro e usado refletor. Outro dizia que era coisa de macumba. Um senhor jurava que viu um raio caindo e rachando a terra, mesmo que o céu estivesse limpo. Mas ninguém sabia explicar direito. Só sabiam repetir. O pastor voltou, e voltou sozinho, depois daquela luz. Alguns foram até a casa abandonada. Lá encontraram sinais de luta, pegadas marcadas no chão de barro, uma cadeira caída e um corpo. Deca, parado, sem vida, de olhos abertos. A versão que correu foi que ele teve um infarto, mas os mais antigos do bairro diziam outra coisa. Ele viu o que ninguém mais podia ver, e o coração dele não aguentou. Na igreja, o culto da noite foi diferente de todos os outros. Não havia lugar para todos. Gente em pé, gente sentada no chão, crianças no colo das mães, até vizinhos que nunca pisavam, ali entraram para ouvir. Queriam ver com os próprios olhos o pastor que tinha vencido a morte. Carlos, o filho de Dona Ivanilda, apareceu no portão. Descalço, olhos vermelhos. Não falava com ninguém. Quando viu a mãe no banco da frente, caminhou devagar até ela, se ajoelhou aos seus pés e chorou. Chorou como uma criança. Ela passou a mão na cabeça dele, como se estivesse acariciando um menino de 5 anos. Ele disse baixinho que tinha feito parte daquilo, que era um dos que levaram o pastor até o tribunal, que merecia morrer. Dona Ivanilda apenas respondeu: "Você estava no vale da sombra da morte, mas Deus mandou luz. E luz não vem para condenar, vem para revelar." Marcelo, conhecido como Marreta, foi levado ao hospital por parentes. Chegou gritando, dizendo que estava cego. Os médicos disseram que ele tinha perdido parcialmente a visão de um dos olhos. Não encontraram causa clínica, nenhum ferimento, nenhuma lesão visível. Ele só dizia: "Foi a luz. A luz me pegou." Dias depois, fui visitá-lo. Entrei no quarto com a Bíblia debaixo do braço. Ele chorou assim que me viu. "Pastor, eu queria ter morrido. Porque o que eu vi, eu nunca mais vou esquecer." Sentei ao lado dele, peguei sua mão e disse: "Você não morreu porque ainda não terminou sua história. Deus te deixou cego de um olho, mas quer abrir os dois do coração." Oramos juntos ali. E pela primeira vez, vi Marcelo baixar a cabeça e chamar Jesus de Senhor. Na semana seguinte, Eliel, o adolescente que andava tramando vingança, apareceu na porta da igreja com algo embrulhado num pano. Me chamou para conversar e, num canto silencioso do templo, revelou: "Era para eu matar o homem que matou meu pai. A arma estava pronta. Mas depois do que aconteceu com o Senhor, eu entendi que justiça mesmo só Deus sabe fazer." Me entregou a arma e saiu, mais leve. Como se tivesse deixado o fardo de uma vida inteira naquele altar de madeira. A igreja não comportava mais as pessoas. Tive que abrir as janelas e colocar caixas de som voltadas para fora. Gente chegava de bairros vizinhos só para ouvir. Alguns nem evangélicos eram. Só queriam entender o que tinha acontecido naquela noite. Até os obreiros que tinham tramado contra mim ficaram em silêncio. Sérgio, o mais ferrenho, se sentava no fundo da igreja, cabeça baixa. Nivaldo sumiu por uns dias, depois voltou e apenas pediu para participar dos cultos como ouvinte. Não houve confrontos, não houve discursos, só o impacto de uma manifestação divina que calou todas as línguas. Em casa, durante as madrugadas, comecei a escrever. Peguei aquele velho caderno azul onde eu anotava esboços de sermão e comecei a rascunhar algo que eu vinha evitando havia anos. A carta para os pais da Márcia, minha esposa. Desde a morte dela, em 1990, eu nunca mais tive coragem de olhar na cara deles. Culpava a mim mesmo. Afinal, eu era militar.
Tinha treinamento. Devia ter protegido ela. Mas falhei. E o assaltante levou mais que uma aliança. Levou minha paz por anos. Na carta, contei tudo. Desde o dia em que larguei o exército, até o milagre no morro. Pedi perdão. Não por algo que fiz de propósito, mas por não ter sido o escudo que prometi ser. E contei que hoje eu era pastor, que pregava onde ninguém queria pregar, que tentava transformar dor em ministério. Chorei enquanto escrevia. Molhei 3 páginas com lágrimas que ainda não tinham caído. Mas foi necessário, porque eu sabia. A luz que me salvou naquela noite não queria só me livrar da morte física. Ela queria me curar por dentro também. Eu sabia que a carta não bastava. Deus não queria só que eu escrevesse. Queria que eu falasse. Depois do milagre no morro, minha vida mudou. Mas havia uma parte que ainda estava trancada por dentro. Um cômodo escuro da alma onde eu evitava entrar. E era hora de abrir aquela porta. Convidei a igreja para um culto especial. Não seria campanha, nem consagração, nem vigília. Só um culto de verdade nua, de coração aberto. Naquela noite o templo estava cheio. Gente em pé, crianças no colo, irmãos antigos e outros que ainda nem sabiam direito o que era ser evangélico. Peguei o microfone com as mãos trêmulas e comecei. Eu quero contar uma coisa que nunca falei em público. Uma coisa que carrego comigo desde antes de ser pastor. Antes mesmo de ser crente. O silêncio era absoluto. Nem os ventiladores da parede pareciam fazer barulho. Em 1987, durante uma operação no interior do Maranhão, eu era sargento do exército. Entramos numa área dominada por criminosos armados. Houve tiroteio. No meio do confronto, um jovem apontou uma arma na minha direção. Eu atirei. Só depois percebi que ele tinha 17 anos. A voz falhou. Respirei fundo. Ele morreu nos meus braços. Sangue, olhos abertos, uma aliança barata no dedo. Ele era só um menino. Eu nunca esqueci o rosto dele. Nunca mais dormi em paz. Vi algumas irmãs começando a chorar. Vi Rayane me olhando com os olhos arregalados. Ela não sabia dessa parte. Foi depois disso que larguei tudo. Saí do exército, sumi do mundo, fui pro Espírito Santo tentar esquecer. Mas Deus não me deixou fugir. Ele me chamou. Me curou. Me deu uma nova missão. E me trouxe até aqui para dizer isso. Nenhuma dor é grande demais que Deus não possa redimir. Um irmão no fundo começou a orar em voz alta. Outro caiu de joelhos. Um menino veio até o altar sozinho e ajoelhou. E então, algo inesperado aconteceu. Nivaldo se levantou. Caminhou devagar até o púlpito. Pediu o microfone. Com a voz embargada disse: Pastor Daniel, eu fui um dos que tentou te tirar dessa igreja. Te julguei. Te chamei de radical, de exibido. Mas hoje eu entendi que o Senhor é homem de Deus. E eu só queria pedir perdão. Antes que eu respondesse, Sérgio também se levantou. Sem levantar muito a cabeça, disse que sentia vergonha, que Deus o tinha quebrado depois do clarão. E que se o pastor o aceitasse de volta como irmão, ele queria recomeçar. Eu não disse nada. Apenas desci do púlpito, abracei os dois ali mesmo. O povo chorava. Alguns cantavam baixinho o refrão que a irmã Dalvinha vivia repetindo. A luz do céu cegou o que queria apagar, o que Deus acendeu, ninguém vai apagar. Naquela noite, não preguei, nem precisei. O Espírito Santo fez tudo. Na manhã seguinte, coloquei a carta no envelope, com o endereço dos pais de Márcia no Espírito Santo. Não sabia se eles ainda estavam lá. Não sabia se abririam. Mas mesmo que rasgassem sem ler, eu precisava ter a coragem de enviar. 2 semanas depois, chegou uma carta de volta. Era da mãe dela. Escreveu com letra tremida, mas firme. Disse que tinham recebido, que choraram, que o pai de Márcia não falava nada havia anos. Mas depois de ler a carta, ele pediu para orar em voz alta pela primeira vez desde o velório da filha. Aquilo me desmontou. Liguei para o número que ela deixou. Ela atendeu. A voz era cansada, mas doce. Me convidou para ir. Peguei um ônibus noturno e viajei 20 horas. Levei uma Bíblia nova com dedicatória. Ao chegar, fui recebido com um abraço demorado. Entramos, sentamos na varanda. E ali, por longos minutos, ninguém falou nada. Até que ele, o pai de Márcia, disse: Ela te amava. A gente só precisava ouvir de você, que ainda lembrava dela. Eu chorei. Pedi perdão de joelhos. Ele me levantou,
colocou a mão sobre a minha cabeça e orou. Simplesmente orou. Senhor, obrigado por trazer esse homem de volta. Cura o que ainda falta. Restaura o que ainda dói. E usa ele mais uma vez. 3 dias depois, voltei para Fortaleza. Diferente. Pela primeira vez em muitos anos, senti que não carregava mais um cadáver dentro da alma. Deus não me deu só uma segunda chance naquela noite do clarão. Ele estava me dando novas chances a cada confissão, a cada abraço, a cada reconciliação. O silêncio da viagem de volta do Espírito Santo ainda ecoava dentro de mim, mas a rotina da igreja já batia à porta. Em menos de uma semana, voltei a pregar, visitar casas e participar das reuniões. A vida no Bom Jardim seguia seu fluxo, mas agora com outra velocidade. As cadeiras não bastavam mais. Tivemos que começar a realizar 2 cultos aos domingos. Foi nessa fase que Rayane me procurou. Ela me esperou no fim de um culto de terça-feira, quando a igreja já estava quase vazia. Parecia nervosa. Disse que precisava conversar, e fomos andando em silêncio até a pequena salinha atrás do templo. Lá, com a voz baixa, ela me contou o que Deus vinha falando ao coração dela. Pastor, eu sei que o Senhor me vê como filha, e é assim que eu me sinto. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Sinto que Deus está me chamando para ir ao interior do Piauí. Tem uma missão lá, com crianças, e eu não consigo mais dormir em paz sem obedecer. Ouvi cada palavra como se fosse uma confirmação. Rayane tinha nascido de novo depois daquela crise em que quase afundou na tristeza. E agora, ali diante de mim, era como ver uma chama acesa, viva, firme. Abracei ela e disse: vai, você não está sozinha. Nós vamos te sustentar em oração, e com o que mais precisar. Ela chorou no meu ombro, como uma despedida antecipada. E ali começava mais uma missão que brotava da dor e da restauração. Carlos também estava diferente. Depois da reconciliação com a mãe, passou a frequentar todos os cultos. Tinha sede da palavra. Tinha fome de Deus. Trocou o cigarro pela Bíblia. Abandonou os becos pelas manhãs de oração. Poucas semanas depois, se batizou nas águas. E ao sair do tanque me disse: pastor, eu quero um novo nome. Aquele Carlos morreu naquele dia do clarão. Quero ser chamado de Paulo. Porque agora eu prego o que antes perseguia. Desde então, ninguém mais o chamou de Carlos. Era Paulo. E Paulo era fogo nos olhos. Não perdia uma vigília. Não deixava uma mãe desamparada sem visita. Não recusava um chamado. Marcelo, o ex-marreta, ainda fazia tratamento pela perda parcial da visão. Mas já estava firme na fé. Se ofereceu para ser segurança voluntário da igreja. Começou organizando a entrada dos visitantes. Depois passou a treinar outros irmãos para ajudar. Virou referência de cuidado e zelo. Eliel também surpreendeu. Me procurou com uma pasta velha nas mãos e disse que queria estudar. Ia prestar vestibular para direito. Quero defender gente como eu, pastor, que cresceu com raiva no peito e arma na cintura, mas que precisa de uma chance. Ajudei no que pude. Organizamos uma vaquinha entre os irmãos para pagar as apostilas e as aulas preparatórias. Enquanto isso, a igreja crescia. E crescia sem controle. Vinham pastores de outros bairros, jornalistas locais, gente querendo saber o que acontecia ali. Não havia segredo, só entrega, só fé, só oração. E havia também os cânticos de Irmã Dalvinha. Mas agora, eles soavam diferentes, mais brandos, mais calmos, como despedidas disfarçadas. Num culto de sábado à noite, ela se levantou e começou a cantar com voz baixa. O louvor já cumpriu o que veio cantar. Agora é hora de voltar, mas a semente vai ficar nos corações que sabem amar. Ninguém entendeu muito bem, mas eu entendi. Ela estava se preparando. Na semana seguinte, ela faltou aos cultos pela primeira vez em meses. Fui até a casa dela com alguns irmãos. Dona Neuza, a avó de Rayane, nos recebeu e disse que Dalvinha estava dormindo há horas. Entramos no quarto. Ela estava deitada, com um sorriso sereno no rosto. Já sem fôlego, já nos braços do pai. Foi o velório mais silencioso que já participei. Porque todo mundo sabia, ela não tinha morrido. Tinha voltado para casa. Neguinho, aquele menino que viu o clarão da laje, agora era adolescente. E depois do enterro de Dalvinha, me procurou com um caderno nas mãos. Nele, tinha escrito um hino. A luz do céu cegou quem queria apagar. O que Deus acendeu, ninguém vai apagar.
Subiu como fogo, ficou como chama e até hoje a favela proclama. Cantamos esse hino no culto seguinte. E todos sabiam, era verdade. Passaram-se mais alguns meses, e num culto de fim de ano em 1997, senti algo diferente. Era como se aquela obra estivesse selada. Não havia mais nada que eu precisasse construir ali. A igreja já tinha liderança própria. Paulo estava se formando obreiro. Marcelo treinava novos voluntários. Eliel já tinha passado para a faculdade. E Rayane mandava cartas do Piauí contando sobre crianças que agora sabiam orar, porque ela ensinou. Olhei para tudo isso com o coração cheio. Entendi que não era um adeus. Era só mais uma transição. Como as estações que passam, mas deixam flores. O tempo passou como vento em dia de maré cheia. Quando percebi, já fazia quase 3 décadas desde que ajoelhei naquela casa abandonada no alto do morro, cercado de armas, ameaças e ódio, e fui envolvido por uma luz que nenhum homem poderia acender. Em 2005 recebi um convite inesperado. Uma conferência nacional de pastores em Brasília queria ouvir minha história. Pensei em recusar. Sempre fui mais de calçada do que de púlpito grande. Mas entendi que não era sobre mim. Era sobre o que Deus fez. Naquela noite, diante de mais de 3.000 pastores, compartilhei o que vivi em Bom Jardim. Contei sobre o tráfico, a ameaça, o sequestro e o clarão. Quando cheguei na parte do milagre, a plateia estava em silêncio absoluto. E terminei dizendo, eu não vi Deus naquela noite, mas Ele me viu. E isso mudou tudo. Aquela frase ecoou. Muita gente me procurou depois. Alguns choraram. Outros ficaram em silêncio. Mas todos entenderam que quando Deus intervém, não há lógica nem argumento que explique. Só resta adorar. Foi ali que nasceu a ideia do livro. Mas só em 2010 é que consegui me sentar e começar a escrever. Cada página era uma lágrima antiga que se soltava. Me lembrei dos detalhes, dos cheiros, dos cânticos da irmã Dalvinha, dos olhos assustados de Carlos, da ousadia de Rayane, da arma caída das mãos de Eliel, do toque das mãos trêmulas de Nivaldo. Dei o nome de Quando a Luz Venceu o Morro. Foram 2 anos escrevendo. Publiquei de forma simples, com a ajuda de amigos. Mas o impacto foi além do esperado. Recebi cartas de Manaus, de Salvador, do interior do Paraná. Gente que dizia, esse livro me fez acreditar de novo. Hoje, em 2025, estou aposentado. Moro perto do mar, em uma casinha simples no litoral cearense. Meu corpo já não tem a mesma força, mas meu espírito segue de pé. Rayane vem me visitar todo ano. Ela dirige um projeto social no Piauí que cuida de 200 crianças. Me conta de meninas que aprenderam a ler com versículos da Bíblia. De meninos que deixaram o crime por causa de uma história que ela contou. Ela sempre me chama de pai espiritual, e eu sempre sorrio como se fosse a primeira vez. Carlos, que virou Paulo, é hoje o pastor principal da igreja em Bom Jardim. A mesma igreja onde tudo começou. Já são mais de 800 membros e 3 congregações filhas. Outro dia, ele me mandou uma foto do batismo coletivo no açude. Dezenas de pessoas se entregando a Jesus. Eliel se formou em Direito e virou defensor público. Se especializou em casos de jovens infratores. Diz que cada vez que defende um garoto com raiva no peito, se lembra de si mesmo. Já salvou dezenas de vidas do sistema. Marcelo casou, teve 2 filhos e coordena uma equipe de segurança que atende 15 igrejas da região. Firme, calado, mas com uma paz nos olhos que antes era impossível de imaginar. E Neguinho, aquele menino da laje que gritou, a luz do céu salvou o pastor, virou maestro de coral. Ensina música para adolescentes da periferia e organiza corais em igrejas carentes. Foi ele que teve a ideia. Em dezembro deste ano, quis reunir todo mundo para celebrar os 32 anos do milagre. E assim aconteceu. Na minha casa, em uma mesa grande, simples, com toalha de algodão e pratos de barro, nos sentamos. Eu, Rayane, Paulo, Eliel, Marcelo e dezenas de outros frutos daquela noite. Cada um trouxe algo. Rayane trouxe crianças do projeto. Paulo trouxe membros da igreja. Eliel trouxe histórias de jovens que agora sonham com faculdade. Marcelo trouxe o coral todo. A comida era simples, arroz, galinha, farofa e suco. Mas o sabor era eterno. Cada um compartilhou. Paulo contou como certa vez
encontrou um ex-parceiro de crime sentado num culto, chorando. Rayane falou de uma menina que orava pedindo um pai. E Deus mandou um missionário. Eliel compartilhou sobre um processo difícil que terminou com um abraço entre mãe e filho. Marcelo falou pouco, mas disse tudo. Se não fosse aquela luz, eu seria só trevas. E então Neguinho se levantou. Com a batuta na mão, guiou o coral. Crianças, jovens e adultos. Todos começaram a cantar. A luz do céu cegou quem queria apagar. O que Deus acendeu ninguém vai apagar. Subiu como fogo. Ficou como chama. E até hoje a favela proclama. Eu fechei os olhos. Não para dormir, mas para agradecer. Porque o verdadeiro milagre não foi só ter escapado da morte. Foi ver como uma única intervenção divina pode gerar uma onda que nunca para de alcançar. Hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela luz. Não preciso mais de outro milagre. O que vivi foi suficiente para crer até o fim. Porque aprendi que, quando Deus acende uma luz, ela nunca mais se apaga. Ela se multiplica. E 32 anos depois, ainda está brilhando em cada vida que foi tocada naquela noite no Morro de Bom Jardim. Na sala, sobre a mesa, está o livro. E na primeira página, a dedicatória. Para quem acha que Deus não age mais, eu sou prova viva de que Ele ainda faz o impossível. E se você está passando pela sua noite mais escura, saiba de uma coisa. Às vezes, Deus permite que a gente chegue ao fim de si mesmo, para que finalmente a gente possa ver o começo dele. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajude a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos.